Temos um título, A Justificação. A Justificação. E eu quero-vos que nós vamos abrir em Romanos 3:10. Vamos abrir em Romanos 3:10. Onde é que estão os meus romanos? Romanos 3:10. A justificação. Muitos pensam que pelas boas obras seremos salvos. Por fazer o bem. Agora eu pergunto, o que é fazer o bem? Eu tenho visto algumas pessoas, e não estou a dizer e não estou a condenar isto, pelo contrário. Pessoas que vão ajudar e dar aos sem-abrigo e tudo isso, e se levantam e glória a Deus, e fazem isso, e ainda bem que fazem isso para ajudar os outros. Mas isso não é a sua justificação. Veja o que está aqui escrito. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há um só justo na terra. Agora vamos um pouco mais abaixo. Vamos vamos a Romanos 3, no mesmo capítulo, Romanos 3, 26. Não, 23, desculpem. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados por Deus, por aquilo que Jesus fez por nós. Será que com isso podemos fazer toda a espécie de maldade e estamos justificados? Não, não é. Mas eu quero que você entenda as coisas como acontece. Porque você tem Deus, você faz boas obras. Você não faz boas obras para ter Deus. Você faz boas obras porque tem Deus. É muito fácil. Certeza que toda a gente já passou para a cabeça fazer alguma coisa, uma retaliação, fazer alguma coisa porque outra pessoa lhe fez mal. Porque um vizinho fez assim, porque o vizinho fez assado, porque a pessoa do trabalho fez isto, fez aquilo, porque um amigo fez isto, fez aquilo, e porque alguém na escola fez isto, fez aquilo, e a nossa vontade muitas das vezes é fazer justiça, é fazer pelas nossas próprias mãos. Se você estiver cheio de Deus no seu coração, não quer dizer que essa vontade não apareça, mas logo a seguir desaparece. Porque você entrega isso a Deus e deixa que Deus julga aquilo que julga justamente, faça justiça. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos. Nós somos justificados gratuitamente pela morte que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós. Sendo nós justificados. Justificados por Jesus. Pelo sangue derramado de Jesus. Eu quero que você entenda que. Mas porquê? Porquê que Jesus teve que morrer? Porquê que ele teve que ir à cruz em nosso lugar? Não havia outra forma do homem ou da mulher poder chegar-se a Deus e ter direito a estar perante Deus. Visto que todo o homem e toda a mulher pecaram, não havia forma do homem e da mulher estar perante Deus. Então Deus instituiu desde a antiguidade um processo do homem e da mulher poder estar perante Deus. Mas
com limitações. Porque na altura eram instituídos sacerdotes e esses sim podiam ir perante Deus, não o próprio homem, não a própria mulher. Com Jesus Cristo, a justificação foi tão grande que o homem e a mulher podem ir perante Deus. Eu quero-vos mostrar como tudo começou. Vamos a Levítico 9:1. Levítico 9:1, lá no princípio da Bíblia. Aqui Moisés mostra a Arão e aos sacerdotes como deveriam de fazer pelo pecado. O que é que haviam de fazer todos os anos pelo pecado. Mas eu quero que você entenda que Deus já havia feito isto. Vou-vos dar o exemplo. Se você começar a ler Gênesis, você vai ver que várias vezes aconteceu isto. Inclusive, antes de eu, quando dei as finanças, antes de começar a reunião, eu falei sobre Adão e Caim que deram uma oferta ao Senhor. Abel deu um cordeiro. Também, quando Adão e Eva saíram do paraíso, roupas foram feitas de animais para eles. Esses animais tiveram de ser mortos. E durante todo o Gênesis vemos várias ofertas dadas pelos homens para com Deus, feitas através de animais. Mas aqui em Levítico 9, Moisés explica como fazer. E aconteceu que no dia 8º que Moisés chamou Arão, os seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro por expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha, e tal trá-los perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Porquê 1 ano? 1 ano de idade não havia relacionamento ainda desse cordeiro ou desse bode. Não havia relacionamento. E ainda não havia relacionamento sexual com os outros cordeiros, com os outros bodes. Portanto, não tinha mancha. Tinha que ser algo que não fosse coxo, algo que não tivesse marcas. Tinha que ser perfeito. Porque se não fizesse, estaria a honrar a Deus. Daríamos nós alguma coisa a Deus que não daríamos a um Presidente da República ou a um Primeiro-Ministro? Não dará você o seu melhor para Deus? Aqui foi criada a primeira vez, ou foi explicada a primeira vez, que se deveria fazer isto pelo pecado de um povo que tinha sido escolhido por Deus, um povo que tirou do Egito, um povo de descendência de Abraão. Neste povo, enquanto saíram do Egito, andaram no deserto, não houve um só doente entre eles. Então, alguma coisa estavam a fazer correto. Atualmente, nós não podemos, não é preciso fazer morte de animais por causa que Jesus foi à cruz em nosso lugar. Ele foi o sacrifício supremo. Ele foi o Cordeiro de Deus, ir ao pecado do mundo. Por causa disso, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais por causa do pecado. Jesus tomou o nosso lugar de cada um de nós. Ele veio a ser a nossa justificação. Portanto, nós somos pecadores justificados por Deus.
Isso quer dizer que, infelizmente, erramos, mas reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão e Deus nos perdoa por causa de que Jesus fez. Mas tem que haver arrependimento. Tem que haver uma mudança. Porque se não houver arrependimento, também não há perdão. Você tem que entender que Deus sabe tudo, que vê tudo. É impressionante. Deus sabe e nos conhece por dentro e por fora. Nos sabe as nossas reações, sabe o que é que nós vamos fazer, sabe coisas. Mas mesmo sabendo às vezes que nós podemos prevaricar e errar, Ele está sempre conosco e nos quer ajudar. Eu lembro-me especialmente uma vez, quando eu tinha feito algo que não devia ter feito. E Deus virou-se para mim e disseste: por que fizeste? Dá-me tanto o coração. Nós temos, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Rejeita todo o pecado. E quando o homem e a mulher não entendem isto, quando acha que pode fazer tudo porque todos fazem tudo, quando não, então, mas porquê é que eu não posso fazer isto se aqueles estão a fazer e nada lhes acontece? Pois a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus, onde ficará os outros. Todos os outros podem fazer, mas você não é todos os outros. Você é um filho de Deus. Como filho de Deus, tem de se comportar como tal. Isso quer dizer que você tem de ser santinho? Eu gostava, mas eu acho que ninguém consegue. Mas temos que pedir a Deus ajuda para mudar a nossa atitude perante as circunstâncias, perante as pessoas, perante às vezes quando nos ofendem, quando nos maltratam. Às vezes a nossa reação às vezes é de explodir, mas devemos ter uma reação de paz e amor. Mas isso só é possível nós estamos cheios de Deus, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. É Ele que molda o nosso caráter, molda a nossa vida, nos transforma. É Ele que é capaz de fazer em nós uma diferença tal que as pessoas olhem para nós e não nos conheçam depois. Eu lembro-me sempre, existe um antes de eu aceitar Jesus, existe um depois de eu aceitar Jesus. E as pessoas que me conhecem, que me conheceram antes, e depois me conhecem depois, veem uma diferença grande. Ah, mas você era assim tão mau. Eu peço desculpa e não éramos todos. Realmente, graças a Deus, nunca matei ninguém. Mas isso é justificação. Uma das coisas que, enquanto a minha profissão, tive a minha profissão de guarda noturno, uma das coisas, duas coisas eu pedi a Deus. E mesmo antes de aceitar Jesus, eu já pedi a Deus isso. Uma delas era que eu nunca apanhasse um violador. Porque eu não sei o que era capaz de fazer. Mas depois de eu aceitar Jesus, que eu nunca matasse ninguém. Eu não quero
fraldar seja quem for. Mas entenda uma coisa. Mas isso não nos faz justificados perante Deus. Quem nos faz justificados perante Deus é aquilo que Jesus fez por nós. O sofrimento que Ele teve em ir à cruz e morrer em nosso lugar. Ele, sim, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero-vos... Nós vamos abrir em João 1, 29. João, no Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento. João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, João, o primo de Jesus, viu a Jesus, vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus teve a capacidade de tirar o pecado do mundo. Quer dizer que ele tirou todo o pecado? Não, você não está a perceber. Ele tirou o pecado de todo aquele que se arrepende do que fez, de que reconheceu que fez errado e, portanto, é justificado pelo que Jesus fez. O arrependimento é que leva a tirar o pecado, a ser justificado por Deus, não de outra forma. Você aceita Jesus e você é purificado, mas eu já disse isto várias vezes. Eu lembro-me de que, ao princípio, eu ouvi e fiz isso. Eu aceitei Jesus no meu coração e comecei a frequentar a igreja à medida que eu ouvia, e viraram-se para mim e eu ouvi pregar isto e eu fiz isso. Eu comecei a escrever tudo aquilo que eu achei que fiz de errado, pedindo ajuda a Deus que me mostrasse tudo. Eu comecei a escrever e por cada linha que eu escrevi, eu lia a linha, pedia perdão a Deus por isso. E depois continuava para a próxima linha. Cada um de nós sabe de coisas que fez, que desagradou a Deus. Você sabe no seu coração, você sabe no seu interior. Às vezes uma má resposta que você teve. Às vezes uma má atitude. Às vezes, sei lá, tanta coisa. Eu já não falo das coisas maiores. Você pensa que é maior, mas que para Deus olha de uma igual forma para quase tudo. Para tudo. Tirando para aquele que desrespeita o Espírito Santo de Deus. Entende? Neste mundo, somos tentados de toda e qualquer forma para prevaricar, para pecar perante Deus. Alguns dizem, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre fui assim, qual é o mal e tal, eu não sei o quê. Esse já não sente nada. Toda a gente faz, é sempre a justificação. Toda a gente faz. Esse não sente nada. Aquele que se aproxima de Deus começa a sentir quando erra. Começa a sentir quando se afasta de Deus. Começa a sentir quando realmente há qualquer coisa que fez que não devia ter feito. E então começa um caminho de santidade, de andar com Deus. De se afastar daquilo que não presta. De algumas conversas que está a ter. Alguma forma de falar que fala. De coisas que pensava fazer. E tudo começa a mudar.
por causa de nós andarmos com Deus. Portanto, nós não fazemos boas obras para termos Deus, nós fazemos boas obras porque temos Deus. Completamente. Nós somos bons porque temos Deus dentro. E Ele, sim, esse é bom. Nós fazemos coisas boas porque estamos cheios de Deus. E não fazemos coisas boas para ter Deus. Porque ninguém é justificado pelas obras. Ninguém é justificado. Jesus veio a ser a nossa justificação. Ele veio a ser tudo. Eu quero vos levar a... Vamos a Lucas 18, 9. Eu já li várias vezes esta passagem, mas Lucas 18. Mas esta passagem ilustra bem. Amém. Amém. Então eu disse-vos, peço desculpa, Lucas 18, 9. Deus estava-me a mostrar outra coisa e já lá vamos. Eu quero-vos ler esta passagem, que é uma parábola que Jesus fala para ilustrar a conduta que cada homem e cada mulher deve ter. Como se deve comportar e o que deve fazer. E disse também esta parábola que uns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Publicano era um homem que era desprezado de todos os outros. Era um cobrador de impostos. Era aquele que agarrava e cobrava impostos dos judeus para dar aos romanos. Era desprezado por toda a gente, este homem. O fariseu era um homem, era um sacerdote, alguém que servia perante Deus. Ora, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A atitude. Não, mas eu sou melhor que aquele. A atitude que nós temos, apesar de nós termos Jesus no coração, e há pessoas que não têm, será que somos melhores que ele? Não. Não somos melhores. A única vantagem que nós temos é que somos mais abençoados que eles. Isso é garantido. Melhores só pelo grande amor de Deus. Porque há muita gente boa na terra, mas que não tem Deus. E essa gente boa que existe na terra e que faz o bem e tudo mais, mas que não tem Deus, essa gente boa vai toda parar ao inferno. Porque não tem Deus.
Eu quero que você entenda que Jesus é o caminho de nos tornarmos pessoas melhores. Jesus é o caminho de nos tornarmos completamente. De andarmos com Deus, de amarmos a Deus, de seguir a Deus. Jesus é o nosso caminho para estar junto com o Pai. E não há outro caminho, não por Ele. Mas entenda que muita gente que pensa por ir à igreja, por fazer isto, fazer aquilo, exatamente como este fariseu, por fazer isto, fazer as coisas certas, dar o dízimo, fazer isto, fazer aquilo, fazer jejuar, fazer tudo isso, ele se julga maior que os outros. Ele já está errado. Ninguém é maior que ninguém. Deus escolhe pessoas para certos cargos, para certos lugares, mas isso não o torna melhor que ninguém. Eu tive que ir com um familiar meu fazer um exame e conheci um médico. Eu dou graças a Deus pelos médicos, mas eu sou-vos muito sincero. Eu já conheci médicos por causa de familiares meus estarem doentes. Eu já conheci médicos que eram de uma arrogância tremenda. Pensam que são melhores que os outros. No entanto, conheci médicos como este último que eu conheci. Eu levanto as mãos para os céus e dou glória a Deus por estes médicos. Um médico que foi pedido para falar com ele e ele não se apercebeu, pensando que já tinha a falar, e veio cá fora pedir desculpa por não ter vindo falar. Alguém que tem um comportamento de um homem realmente digno. Veio pedir desculpa por não ter vindo logo falar, foi tratar do assunto, foi resolver e voltou a pedir desculpa outra vez quando voltou a falar connosco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por este homem e que este homem seja abençoado no nome de Jesus. Não é porque temos um cargo, seja ele qual for, onde for, que temos de tratar mal os outros, ou temos que subjugar os outros, ou pensarmos que somos maiores que os outros. Porque não somos. Não é porque temos Jesus que somos melhores que ninguém. Porque temos Jesus, somos justificados por Deus. E podemos ajudar os outros. Você pode dizer, mas os outros muitas vezes não querem ajuda. O que é que você pode fazer? Então, mas eu queria que eles agarrassem, mudassem, percebessem que têm que aceitar Jesus no coração, que a vida deles pode levar a uma transformação incrível. Você quer um conselho? Ore por eles. Ponha-se perante o Pai e ore por eles. Para que Deus lhes dê e lhes permita que eles abram os olhos e vejam. Há outra forma. Há outra forma. Quando eu aceitei Jesus, as primeiras coisas que eu quis fazer foi exatamente isso. Aqueles que eu conhecia levaram o Evangelho, falava, lutava, barafustava e dizia, não, vocês não estão a ver, que tem que ser. Eu não sabia melhor, eu pensava que era só dizer isto e era o suficiente. Mas não. Não é o suficiente. Os olhos deles precisam de ser abertos para que eles vejam, porque senão nunca vão ver. Os olhos das pessoas precisam de ser abertos para que vejam. E só Deus consegue fazer isso. Pessoas no mundo não veem. Eu só vi também, porque me aconteceu o que me aconteceu, porque senão também nunca haveria. Faria e estava a existir como todos os outros.
ou não existia por completo. Entenda que todos nós, Deus tem um plano para toda a vida de cada um de nós. Esse plano, Deus quer para o homem e para a mulher, para que façam a vontade de Deus, não a vontade deles, a vontade de Deus. E eu estou a realçar mais isto, eu vou-lhe explicar porquê. Porque há muita gente que quer fazer coisas e começam a fazer coisas para Deus de uma forma que Deus não quer. E depois dá mau resultado. Espere em Deus. Então, mas quantos anos? Se você quer falar sobre anos, eu posso lhe dar uma estimativa e uma ideia. Deus é que sabe os anos para cada pessoa. Os dias, os meses, os minutos, até. Deus é que sabe. Mas eu vou-lhe dar uma ideia. Rei David, foi ungido para ser rei e só 13 anos depois é que foi rei. Abraão desejava um filho, sempre desejou, foi chamado aos 75 anos de idade. E aos 100 anos, 25 anos depois é que teve um filho. Moisés sabia que iria ser o libertador do seu povo 40 anos depois. 40 anos depois. Agora, com 80 anos, é que veio a ser o libertador do povo. É que veio ser a palavra de Deus para libertar o povo. Tempo é uma coisa que pertence a Deus, mas tem a ver consigo, não tem a ver com Deus. Mas o que é que você quer dizer com isso? Até é preciso esperar tanto tempo. É o tempo suficiente para que haja mudança em cada um de nós. E alguns estão a pensar assim, bem, então vou ter que esperar muitos anos. Então você conhece a si próprio. Nós precisamos ser moldados para sermos servos de Deus. Imagina um oleiro, você sabe o que é um oleiro? O oleiro é aquele que agarra, tem uma mó, agarra e aquilo gira e mete lá o barro e depois começa a moldar o barro. E nós temos que ser moldados assim. Você sabia que muitas das vezes o oleiro tem que parar do que está a fazer, porque descobriu que está lá uma pedra, está um impedimento ali, e essa pedra tem que ser tirada para ele poder continuar outra vez a obra? Todos nós precisamos ser moldados para que Deus nos utilize a nós para fazer o que Ele quer. Quanto tempo demora para cada um, não sei. Depende. Deus é que sabe. Ele é que é o oleiro. Nós somos o barro. Mas eu quero que você entenda que Deus é que sabe tudo de todos. E não somos nós, nem temos que ser nós que julgamos que somos maiores ou não, exatamente como fizemos a leitura que fizemos. Mas eu quero-vos abrir noutra passagem para você entender. Lucas 23, eu digo já. Trinta e nove. Lucas 23, 39. Portanto, Lucas 23, 39. Não foi o que eu disse? Foi que sim. Eu quero ler esta passagem para você entender. Deus é que sabe tudo de todos. Mas que um arrependimento é o suficiente para ter direito ao céu. Muita gente diz assim, mas essa pessoa passou a vida toda sem ter Cristo. Mas à beira da morte, teve uma atitude de arrependimento perante Deus. Quem está no céu, quem não está, eu não sei.
Mas posso lhe dizer uma coisa, que há muita gente que andou na igreja, no seu coração não se moldou para Deus, não se virou para Deus e andava por causa de outra coisa qualquer, ele não está no céu. E aquele que muitas das vezes passou uma vida inteira sem ter Deus, chega a um ponto tal que se arrepende e tem direito a entrar no céu. Veja o que está aqui escrito, Lucas 23, 39. Isto relata, eu vou-vos explicar o que é que está a acontecer. Jesus está crucificado e ao lado dele está mais dois malfeitores, alguém que tinham feito realmente mal. Jesus que estava na cruz, que não merecia lá estar, mas ele foi lá pela vontade de Deus para que ele fosse o sacrifício para nós. E agora mais dois estão um de um lado, outro do outro de Jesus, e um diz isto. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o e dizia: tu ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E agora veja. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém que reconheceu que estava errado. Alguém que se chegou e pediu perdão a Deus. E se arrependeu e reconheceu que andava, o que estava a fazer e andava a fazer era errado. E virou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor. Pois eu reconheço que errei. E a resposta de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo para isso. Qual é a nossa atitude que nós estamos a ter? Eu sou maior que este, eu sou melhor que aquele, eu tenho esta e aquela posição, eu faço isto, eu faço aquilo, eu sou melhor porque tenho Jesus no meu coração. Que atitude é essa? Que atitude é essa? Quando Jesus, Filho de Deus, morreu por nós e por todos. Por todos. Não foi só por nós. Foi por todos. Nós, a única diferença é que todos quantos o receberam, que todos que aceitaram Jesus, deu-lhes o poder de se transformar como filhos de Deus. Os outros, não. Mas Jesus morreu pelos outros também. Deu a sua vida por todos que estão no planeta Terra. Você entende? Não despreze. Não despreze o seu colega, não despreze o seu vizinho, não despreze, seja quem for. Se está na vossa mão, estende paz com todos os homens. Se está na vossa mão. Se os outros não querem, baste. Deixe Deus fazer o que tem a fazer com ele. Mas continue no caminho. Mesmo aquele, ouça, sincero e de coração, mesmo aquele que alguma vez o magoou, o ofendeu, se precisar de ajuda, por favor, ajude de coração. Você está a fazer o mesmo que Jesus faria. Você vai ajudar mesmo aqueles que o ofenderam, que maltrataram, falaram mal contra si, pouco importa, ajude. Tenha uma atitude de um filho de Deus. Mas fizeram-me isto, fizeram-me aquilo. Fizeram.
E você vai retaliar com a mesma moeda? Vai tratar com a mesma moeda? Vai desviar do caminho para não os ajudar? É completamente errado. Porque se Deus fizesse o mesmo connosco, todos nós, sem exceção, estaríamos bem longe de Deus. Todos nós, que apesar de aceitar Jesus, prevaricarmos outra vez, se Deus fizesse isso connosco, todos nós estávamos afastados. Não havia, não, porque não há um justo nem um sequer. Todos nós estávamos afastados de Deus. Ainda Deus não fez isso. Portanto, não vamos fazer nós com os outros. Vamos continuar a tratar bem. Vamos continuar a tratar bem. Mesmo quando nos tratam mal. Mesmo quando nos ofenderam. Mesmo quando nos tentaram prejudicar. Tentaram. Eu estou a dizer tentaram, sabe porquê? Porque mesmo aqueles que tentam só vão até um certo limite, porque Deus operando, ninguém pode impedir. Aqueles que nos tentam prejudicar só fica pelo tentam. Porque podem por um tempo pensar que estão a ganhar. Deus agarra e muda tudo. É Deus, não somos nós. Porque nós estamos a ser humildes o suficiente e Deus está a ver. Nós que somos justificados por Deus, é Deus que nos justifica em tudo. É Deus que luta por nós. Nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que intercede por nós dia e noite. Se entende? Deus é a nossa. Ele é a nossa justificação. Ele é que é a nossa. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, para nós terminarmos a reunião. Glória a Deus. Nós vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, sem Ti realmente nós nada podemos fazer. Precisamos da Tua ajuda para moldar o nosso caráter, para nos tornarmos cada vez mais e mais parecidos com Jesus. Realmente às vezes é difícil amarmos aqueles que nos tratam mal. Mas contigo tudo é possível, Senhor. Faz-nos esquecer das coisas passadas, das mágoas. Faz-nos esquecer tudo isso, Senhor. E nós conseguimos prosseguir para o alvo. O alvo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Façamos o bem a todos, não importa a quem. Ajudemos a todos, não importa a quem. Porque para isso fomos chamados. Obrigado por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Obrigado, Pai, por nos amar tanto. Tanto mesmo. Obrigado, Pai. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana, em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Não se esqueçam, peço perdão, não se esqueçam, neste tempo, estamos em 2021, estamos em janeiro de 2021, neste tempo. Em Portugal estamos a passar pela pandemia e há um confinamento. Quer dizer que as pessoas devem ficar em casa. Por favor, utilize este tempo para buscar a Deus mais ainda.
ficar quieto e sossegado e buscar a Deus. Homens e mulheres tiveram de ficar presos, impedidos de se mexer de um determinado sítio para que pudessem buscar mais a Deus. Então permitam que esta pandemia, este tempo de paragem, faça com que nós busquemos mais a Deus. E ponham a vossa confiança neste versículo. Eu vou pedir que ponham este versículo em Salmos 91. Versículo 10. Você deve ler todo este Salmo 91. Mas eu quero que você entenda que todo o Salmo 91 fala sobre pragas. Fala sobre pestes. Exatamente o que nós estamos a passar. Mas há uma garantia dada por Deus que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, esse me amaldiçoará. Eu quero, diz aqui, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, no versículo 1, à sombra do meu omnipotente descansará. Agora vejam no versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família. Mas você tem que falar todos os dias este versículo. Todos os dias você tem que falar este versículo. Pai, eu te agradeço, Pai. Tem que dizer isto: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma, peste alguma, vírus algum chegará à minha casa, à minha família, em nome de Jesus. Esta é a proteção. Você está a requerer de Deus, você está a orar a Deus, a pedir a Deus e está a receber de Deus para a sua vida. Você fala. E Deus, que vela pela sua palavra para fazer cumprir, cumpre na sua vida. E o mal não chega assim. É a palavra de Deus Altíssimo. Muitas bênçãos. Boa semana. E o mal se dará, nem praga alguma chegar à sua casa. No nome de Jesus. Amém. Bênção.